Olá, nesta edição do Judiciário em Evidência, a gente fala sobre a punição para o crime de tráfico de drogas no Brasil. E você vai ver também a instalação de novas varas em Fortaleza, no interior do Ceará. Em janeiro deste ano, o Fórum Clóvis Bevilacqua ganhou mais 9 unidades da área civil. E o Judiciário Cearense ganha reforço de 238 novos servidores aprovados no concurso realizado em 2014. Desde o dia 13 de janeiro deste ano, o Fórum Clóvis Bevilacqua passou a contar com mais 9 varas cíveis. Em janeiro do ano passado, 6 novas unidades da Fazenda Pública passaram a funcionar em Fortaleza. Outras 9 varas foram instaladas em comarcas do interior do Ceará. Com as mudanças, a população de Fortaleza agora tem à disposição 39 varas cíveis e 15 varas da Fazenda Pública. O Fórum Clóvis Bevilacqua passou por reformas para acomodar as novas unidades. Bastante importante para desafogar as varas que já estavam instaladas, porque de cada vara dessa vai ser tirado um acervo de 1.200 processos. Gama muito complexa de processo e muito generalizada, relativa a plano de saúde, a operadoras de telefonia. Isso aí é o grosso da questão. Poderia dizer que isso aí representa tranquilamente 70% do nosso acervo. As implantações foram determinadas por resolução aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará em novembro de 2013. No biênio 2013-2015, o TJCE instalou 24 novas varas. O objetivo é atender à crescente demanda processual e dar mais agilidade aos serviços. Além das 15 novas unidades na capital, o Judiciário ampliou o número de varas em outras 6 comarcas do interior. Em julho de 2013, o Fórum de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, recebeu mais 4 unidades, 3ª e 4ª varas criminais e 1ª e 2ª varas de família e sucessões. A instalação das novas varas foi muito positiva porque ajudou a desafogar o acervo processual da comarca. Caucaia hoje é a 2ª maior comarca do estado, perdendo apenas para a capital, e nós temos hoje instaladas 10 varas e mais um juizado especial. Com isso, a gente tem conseguido, ao longo do último ano e meio, reduzir significativamente a demanda de processos. O sistema evidenciava algo em torno de 35 a 36 mil processos e nós conseguimos fechar a estatística de novembro desse ano 2014 em pouco mais de 24 mil, ou seja, nós tivemos uma redução de aproximadamente 35% do volume de processos. É óbvio que ainda temos uma quantidade significativa de processos para enfrentar. A nossa demanda permanente é elevada, mas não poderia ser diferente pelo próprio crescimento da cidade de Caucaia. Em Juazeiro do Norte, foi instalada a 3ª vara cível. A comarca do Crato ganhou mais uma vara, totalizando 5. Iguatu, Itapipoca e Tianguá passaram a contar com mais uma vara cada. Também em janeiro de 2015, o Tribunal de Justiça nomeou 238 servidores aprovados no concurso realizado no ano passado. Os novos profissionais estão atuando principalmente em comarcas do interior. Rebeca de França Damasceno trabalha na 1ª vara cível da comarca de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A servidora tomou posse no dia 12 de janeiro deste ano. Formada em Direito, Rebeca quer contribuir para uma justiça mais célere. A minha expectativa é de que eu possa contribuir, assim como todos os outros servidores que ingressaram agora no quadro servidor, pois o Poder Judiciário precisa de pessoas qualificadas. Eu acredito que todos que ingressaram agora, como os que já estão, são pessoas qualificadas, pois estudaram bastante para conseguir estar aqui. E é assim que possamos ajudar o Poder Judiciário a prestar um serviço mais efetivo. A 3ª vara criminal de Caucaia é o local de atuação de Ismael Endrigo Pereira de Carvalho. Ele obteve a 1ª colocação para o cargo de técnico judiciário. Minha expectativa é melhorar a relação do Poder Judiciário com a sociedade, prestando um bom auxílio, um bom serviço à comunidade, sempre obedecendo aos princípios da administração pública, por meio da moralidade, da ética.
Rebeca e Ismaile foram aprovados no concurso público realizado em 2014 pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A seleção ofereceu 238 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. Dos 238 nomeados, 175 atuam em comarcas do interior e 63 na capital. É o caso de George Amaro, lotado no Departamento de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça desde o dia 19 de janeiro. Ele foi aprovado para o cargo de analista judiciário. O novo servidor trabalha com processos administrativos, como diárias e interrupção de férias de magistrados e funcionários do judiciário, além de projetos na área de gestão de pessoas. Para ele, a função que desempenha ajuda no cumprimento de metas. Eu trabalho na parte de processos, né, da gestão de pessoas e de projetos que a gente está tocando aqui. Então, de processos, a gente tenta dar uma agilidade a esses processos, né, de forma que o servidor seja atendido a tempo hábil. E na parte de projetos, é a questão de tocar procedimentos gerenciais para todos os servidores do tribunal. A seguir, Judiciário em Evidência entrevista juiz sobre as penalidades para quem comete o crime de tráfico de drogas no Brasil. A pena de morte foi aplicada pela Indonésia ao brasileiro Marco Asher Cardoso Moreira, condenado por traficar drogas naquele país. Para falar sobre as penalidades impostas a quem pratica tráfico de drogas no Brasil, eu converso com o juiz Hernani Pires Paula Pessoa Júnior. O magistrado é titular da primeira vara de delitos de tráfico de drogas da comarca de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Hernani, qual a pena máxima para o tráfico de drogas no Brasil? A Lei 11.343 de 2006 prevê no artigo 33 que o crime de tráfico de drogas é apenado com pena máxima de 15 anos de reclusão, além de uma pena de multa de 1.500 dias multas. E qual a punição mínima? No mesmo artigo da mencionada lei, estipula como pena mínima 5 anos de reclusão e 500 dias multa. A mesma lei, no artigo 36, prevê um tipo penal de financiar ou custear o tráfico de drogas, uma punição mais elevada, que vai de 8 a 20 anos de reclusão e de 1.500 dias multas até 4.000 dias multas. O que seriam esses dias multa? Com base no salário mínimo, você divide o valor da pena de multa, se for, por exemplo, 1.000 dias multas, você, com base no salário mínimo, você calcula o valor de um dia e multiplica pelo total de dias aplicado como dias multa. O que caracteriza o crime de tráfico de drogas? A conduta de traficar está bem definida no artigo 33 da Lei Antidrogas, que prevê 18 verbos: exportar, importar, remeter, ter em depósito, guardar, trazer consigo, transportar, ministrar drogas com intenção de repasse a pessoas, a usuários. Então, qualquer forma de repasse de drogas a pessoas que possuem esse vício caracteriza o crime de tráfico de drogas. Além de que também é previsto como tráfico de drogas a conduta de cultivar, semear, colher matéria-prima destinada à produção de drogas. Algumas pessoas podem aproveitar a quantidade e dizer que a droga é para consumo, evitando assim a punição para o tráfico? Comumente. Então, nos nossos processos que tramitam nas varas de tóxico, aqui da comarca de Fortaleza, a grande maioria dos réus que exercem o seu direito de defesa e que são interrogados judicialmente, alegam que aquela quantidade de droga apreendida com eles são destinadas ao consumo próprio. Quando a gente recebe os processos para que a gente venha analisar, você pode ter constatado, dependendo do caso concreto, um réu, uma pessoa que está sendo acusada de praticar um crime de tráfico e ela está na posse, foi flagrada na posse de 100 gramas de maconha. Mas as circunstâncias que determinaram aquela prisão, aquela apreensão, indicarem que ele era um usuário, que havia comprado a droga, estava se dirigindo para a sua casa e foi abordado pelos agentes policiais. Outra possibilidade é um suspeito ser preso
com um papelote de maconha e ser enquadrado como traficante, pode ser condenado, porque outras circunstâncias indicaram que ele estava naquele local da abordagem dele praticando o crime de tráfico de drogas. Então tem vários fatores que podem ajudar na definição de um tráfico ou de uma posse ou um porte de droga para uso próprio. Doutor Hernani, e o que é feito se for constatado que a pessoa realmente é uma usuária de drogas? A atual lei antidrogas, ela trata o usuário de drogas como uma vítima dessa atividade ilícita do tráfico. Se ficar demonstrado que aquela pessoa que estava portando uma certa quantidade de substâncias entorpecentes com a intenção de uso próprio, ela não é considerada uma criminosa, mas sim uma vítima. E as punições são de penas alternativas, que vão desde uma simples advertência a ser feita pelo juiz, das consequências desse uso de droga, pode também ser de uma pena de prestação de serviço à comunidade, até mesmo e finalmente pode também ser aplicado uma imposição de que essa pessoa venha participar de programas, de cursos educativos, normalmente ligados à droga, ao uso, ao consumo de entorpecentes. A legislação brasileira prevê internação da pessoa que seja uma usuária? Ainda não. Estava em discussão no Congresso Nacional uma legislação que obrigasse o usuário a se submeter a um tratamento. No entanto, casos excepcionais, pode haver a intervenção do judiciário naquela situação que ficar bem demonstrada de que está havendo um risco, tanto para o usuário como para a sociedade, se ele permanecer em liberdade, sem a internação e utilizando a droga. Então, em casos excepcionais, dependente de cada caso, o judiciário, o juiz, pode determinar essas internações compulsórias. No entanto, é bom que se diga que o tratamento do usuário tem que ser um tratamento voluntário. É muito importante que ele se conscientize de que a droga é um mal, de que a droga está trazendo prejuízos para a saúde, para o convívio social e familiar dele, e com essa conscientização, ele próprio opte pelo tratamento e com certeza haverá um melhor sucesso nesse tratamento, havendo o consentimento do usuário. Doutor Hernani, o crime permite o pagamento de fiança em caso de prisão? Não, o tráfico de drogas, por ser um delito previsto em lei como equiparado a crime hediondo, ele não permite o arbitramento de fiança. Aqui na comarca de Fortaleza, o número de varas para julgar o tráfico de drogas aumentou para 3. Esse acréscimo é resultado do aumento da prática do crime? Sem dúvida. Hoje nós temos lá as 3 varas de tóxico. Lá o ritmo de trabalho posso dizer que é alucinante, estressante. E todos que compõem essas varas, servidores, promotores, juízes, os defensores, todos nós a gente trabalha com uma carga de trabalho excessiva. A média de ajuizamento de ações penais relativas a esses crimes deve chegar a 40, 50, às vezes até 60 por mês para cada vara. E não são só ações penais. Então a gente começa a trabalhar, na hora que a autoridade policial faz uma prisão em flagrante, a gente já tem que ser comunicado ao juiz, vai para a distribuição, é distribuído para uma das 3 varas e a gente já começa a apreciar esse caso. Se o juiz entender que deve converter aquela prisão em flagrante delito efetuada pela autoridade policial em preventiva, já vai determinar uma prisão cautelar de um réu e a partir daí, além da ação penal que vai surgir com o oferecimento da denúncia por parte do MP, surgirão diversos outros incidentes processuais que vão exigir a apreciação judicial, vai haver um maior trabalho do juiz, o promotor vai ter que emitir um parecer, e de uma ação penal, às vezes você tem 2, 3, 4 incidentes processuais, e isso exige uma carga de trabalho muito grande dos juízes. Então, houve um aumento e eu entendo até que
futuramente eu acho que o tribunal deve até repensar na possibilidade de aumentar mais varas, até porque há um consenso de que a criminalidade ela tem migrado de uma forma muito grande para o tráfico. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, continua a entrevista sobre as penas previstas na lei brasileira para o crime de tráfico de entorpecentes. Até já! O Judiciário em Evidência está de volta do intervalo. O nosso convidado é o juiz Hernani Pires Paula Pessoa Júnior, titular da primeira vara de delitos de tráfico de drogas de Fortaleza. Doutor Hernani, a legislação brasileira sobre tráfico de drogas é considerada branda quando comparada à de outros países? Eu entendo que os valores de pena previstos no artigo 33 e demais da Lei Antidrogas são boas essas previsões. No entanto, o que pode tornar uma punição mais branda são os benefícios da execução de alguma suposta condenação que esses réus condenados poderão ter. Os regimes, porque uma pena de 5 anos, que é a pena mínima prevista para o tráfico de drogas, se ele for condenado a 5 anos, ele já tem o direito de passar a cumprir, se for, não tiver antecedentes, não tiver razões que justifique um regime mais rigoroso, ele passa a ter direito a cumprir essa pena em regime semiaberto. Se ele for um réu primário, que não participe de nenhuma organização criminosa, que não haja uma demonstração no processo de que ele possui uma dedicação a atividades criminosas, ele passa a ter direito à redução da pena a patamares de 4 ou inferior a 4 anos e teria direito, inclusive, a uma substituição de pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, que poderia ser a pena de prestação de serviço à comunidade. Enfim, o que eu entendo que suaviza essas punições são exatamente esses direitos que eles têm com relação à execução dessa pena. Ou seja, a pena de 5 anos, dependendo do caso, pode vir a ser uma prestação de serviço à comunidade? Perfeitamente. O parágrafo 4º do artigo 33, o artigo 33 é o que prevê a conduta de tráfico de drogas, que tipifica a conduta de tráfico de drogas. E o parágrafo 4º desse mesmo artigo, ele garante àqueles réus condenados que não tenham dedicação, não possuam dedicação a atividades criminosas, nem integre nenhuma organização criminosa, eles têm direito a uma redução da pena de 1/6 até 2/3. Então, numa redução máxima, dependendo do caso, quantidade de droga, a natureza da droga, os antecedentes, ele pode vir a ter uma redução de até 2/3 daqueles 5 anos que foi inicialmente aplicado como pena base. E essa pena pode ser reduzida até um valor de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multas. Sendo inferior a 4 anos, tem direito esse condenado à substituição de sua pena privativa de liberdade por outra pena alternativa. Temos o dever legal de, ao interpretar a lei, aplicar esses benefícios e garantir esses benefícios a esses réus que estão sendo condenados. Aí passam a ser penas brandas e que muitas vezes podem trazer um sentimento de impunidade, não só para os réus, como também para a sociedade, para as pessoas que tomam conhecimento desse tipo de punição. E o senhor acha que a legislação brasileira precisa ser revista? Pelo menos, eu acho que a tolerância com relação aos delitos de tráfico de drogas deve ser mínima ou até mesmo zero, porque são crimes que causam desgraça às famílias, aos usuários, que têm alimentado outros delitos. Então tinha que haver uma tolerância mínima com relação a esse tipo de delito e ser tirado desses condenados, dessas pessoas, certos direitos de responder processo em liberdade, ter direito a uma liberdade provisória, cumprir as penas, se uma vez condenados, em regimes menos rigorosos. Enfim, era uma forma de não abrandar demais as punições para esses tipos de delitos ligados ao tráfico de drogas. Como eu disse, os valores de pena hoje são adequados, de 5 até 15 anos.
problema é quando a gente aplica a pena, é garantir esses direitos a esses condenados previstos em lei. A droga causa inúmeros prejuízos para o usuário e para a família. Aumentar a pena para os traficantes é a forma mais incisiva de combater esse mal? Eu acho que uma forma muito importante de combater esse mal, primeiro, é a união familiar, a assistência familiar, a orientação familiar desde quando é criança. Também seria muito importante que as autoridades públicas passassem a realizar campanhas educativas, campanhas de conscientização nas grandes mídias, também orientando a todos quanto aos malefícios que são trazidos, aos males que são causados pelo uso de substâncias entorpecentes. Outro ponto importante que eu acho que deveria ser adotado pelas autoridades públicas é medidas mais eficazes para combater a entrada de droga e o comércio de droga aqui no nosso estado, como também no país. Nós não somos produtores de droga. Toda a droga vem do exterior, a droga que é comercializada aqui no Ceará vem do exterior de outros estados e entram com muita facilidade aqui no nosso estado. Ou seja, um controle das divisas, né, e das fronteiras do país. Seria muito importante. Mas o mais importante, ao meu ver, é essa orientação familiar. A gente tentar blindar nossos filhos, nossos jovens, já na família, dentro da entidade familiar. Porque quando a gente sai, quando nossos filhos saem para a escola, para uma festa, para um determinado tipo de diversão, aí eles é que têm que se autoproteger. Porque o mundo, a droga é terrível. O consumo, o comércio de drogas chegou a níveis alarmantes e não pode mais ser ignorado por nenhuma autoridade pública. Está causando muita desgraça familiar, está causando a morte de muitas pessoas e esse tipo de crime tem alimentado e gerado violência, o cometimento de outros delitos, tipo roubos, furtos, homicídios. Ou seja, o tráfico de drogas está diretamente ligado ao aumento do número de roubos e de homicídios. Não tenha dúvida disso. Como eu lhe disse no início da nossa fala aqui, da nossa entrevista, o crime, a criminalidade, ela está migrando para o tráfico de droga. Porque é um lucro fácil, rápido, que você aufere com essa atividade ilícita. E o usuário, ele já vai, muitas vezes ele vai furtar, ele vai roubar para adquirir o dinheiro para comprar a droga. O homicídio é muito ligado à disputa pelos espaços, à disputa pela clientela, como também é uma forma de vingar aquela dívida de droga que não foi quitada. Então é uma situação muito, muito difícil que tem que ser enfrentada por todos nós. E esse assunto deve ser justamente debatido em virtude do aumento da criminalidade no Brasil? Acredito que sim, de uma forma bem rigorosa, bem assintosa e com campanhas publicitárias. É de muita importância que houvesse campanhas publicitárias, como há relativa à utilização do vício do fumo, que é um vício também, do vício do álcool, dos malefícios de você. A gente vê tantas campanhas informativas e de conscientização para que as pessoas não bebam e não dirijam. Então poderia também haver campanhas publicitárias alertando aos jovens, aos nossos jovens, de como é ruim, como você estraga a sua vida pelo vício da droga. Então era uma forma de, desde pequenininho, essas crianças, esses jovens já serem orientados para não adentrarem, não percorrer esse caminho maldito que é o do consumo de substâncias entorpecentes. O senhor acha que a redução da maioridade penal também precisa ser discutida? A verdade é que, não só no tráfico, mas em todo tipo de delito, os criminosos estão cada vez mais utilizando os menores para a prática, na colaboração da perpetração desses delitos. E o tráfico não é diferente. Então, muitos jovens hoje, menores de 18 anos, às vezes menores de 15 anos, eles são cooptados
para a prática do crime de tráfico de drogas, e havendo a redução da maioridade penal, acredito que seria uma forma de também, pelo menos de se tentar inibir o aumento da criminalidade relativa ao tráfico de drogas, porque as pessoas poderiam ser punidas mais cedo pela prática desse tipo de delito. Doutor Hernani, os países que adotam a pena de morte, como é o caso da Indonésia, que nós citamos, e a prisão perpétua, conseguem combater o tráfico de drogas? Eu acredito que pelo menos vai haver uma inibição, porque as pessoas vão se preocupar mais de praticar o tráfico de drogas, porque poderão, com essa prática nociva, se vierem a ser condenadas, poderão perder até a vida, além de poderão ficar em prisão perpétua. Mas não é só isso, né? Vai inibir, mas eu acho que para combater tem que haver várias medidas, além das punitivas, várias outras medidas de orientação, de conscientização do que é o tráfico de drogas, do que é o uso de drogas e de todas as consequências que o tráfico e que o uso causarão às pessoas que resolverem adotar essas condutas. Eu conversei com o juiz Hernani Pires Paula Pessoa Júnior, titular da primeira vara de delitos de tráfico de drogas de Fortaleza. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade que o programa está me concedendo de me dirigir à sociedade cearense para tentar, de algum modo, orientar as pessoas, aos jovens aqui do nosso estado, de todos os males que são trazidos pelo uso de substâncias entorpecentes. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. O Judiciário em Evidência volta na semana que vem.